Depois dessa apresentação, né? Tem que fazer jus. Bom, acho que a maioria não me conhece ainda, né? Exceto por algumas poucas pessoas. Deve conhecer de ouvir falar, né? Que a Thalita fala um pouco de mim, imagino. Mas aqui tem um breve resumo de quem eu sou profissionalmente, né? Que além disso eu também sou mãe e esposa, né? Minha família se encontra ali, inclusive foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, se encontrar lá. Mas aqui é um pouquinho do meu trabalho e do que eu acredito, né? Que foge um pouco, como a Grazi disse, foge um pouco do padrão, né? Não é aquele comum que a gente está habituado. E podemos, então, começar. Ele vai precisar para passar para o próximo, que está sem o... Bom, eu escolhi esse tema porque estamos no evento do Outubro Rosa e falando para mulheres. Então, vamos falar... Eu já tenho essa palestra, né, que eu dou já há um tempo, mas eu adaptei para mulheres, né? E falei, vamos focar para aproveitar o tema. E aí aqui eu coloquei essa imagem para representar justamente as nossas diversas fases da vida, porque a gente, diferente dos homens, embora eles também tenham as etapas deles de desenvolvimento, mas a gente tem muito presente o marco da menstruação, né? Das fases mesmo, como um ciclo. Então, da primeira menstruação, da nossa idade reprodutiva, que a gente todo mês tem aquelas alterações, tem a menopausa. Então, tudo isso são marcos muito importantes que diferenciam um pouco dos homens, e só a gente entende como é que funciona isso, né? Eu quis adaptar essa palestra para isso. Pensando nisso, a gente pensa, então, logo no início, quando a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, que é quando inicia realmente essa vida da mulher, né? Quando a gente tem essa primeira menstruação e a gente se depara com aquele boom hormonal, e aí vira uma bagunça. E acho que eu imagino que todas aqui sejam pelo menos da minha geração, né? Assim, não tem ninguém que está ainda na adolescência, não sei. Mas a gente passou por isso, né? Na nossa geração, o que acontecia? A gente menstrua e aí o nosso corpo está começando a funcionar, os hormônios estão começando a funcionar justamente para que a gente entre na fase reprodutiva. Então, vem aquele boom hormonal e a gente precisa de um tempo para maturar aquele eixo hormonal. Então, o que acontece? A gente menstrua e vira uma bagunça, né? A gente menstrua uma vez, aí passam 4 meses, não menstrua mais, aí fica, e agora, meu Deus do céu? Sempre, acho que todo mundo passou por isso, né? Daquela bagunça do começo, um monte de espinha, o humor que começa a alterar, e cólica, dor de cabeça, e os sintomas da TPM. Aí, geralmente, a mãe ansiosa faz o quê? Fala, não, vou levar lá no ginecologista que a gente precisa regular isso. E aí faz o quê? Leva no ginecologista, e o ginecologista fala, então vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar uma pílula para regular o ciclo. Não era assim? Não sei se vocês passaram por isso. Eu passei por isso também. Só que o que acontece? Eu queria muito falar sobre a questão da pílula, né, já que estamos em mulheres aqui. Porque isso era muito comum, era frequente, era praticamente para toda mulher. Vamos regular o ciclo, então vamos começar o uso da pílula para a gente regular. Só que a gente não está regulando o ciclo, porque o que acontece? A gente começa a tomar a pílula, aí você fala, estou menstruando todo mês, agora está tudo certo, meu TPM está controlada, a espinha controlou, pronto, está excelente. Só que é um engano, na verdade, porque o que acontece? Quando você usa a pílula, você impediu a sua ovulação e você impediu todo aquele eixo hormonal que estava começando a aflorar. Você bloqueou aquilo. Então, assim, a gente fala que é como se fosse uma menopausa química, porque você realmente bloqueia e por isso que você para de ter os sintomas. Só que aquele sangramento que a gente tem todo mês, ele não é considerado menstruação. Ele é um sangramento pela supressão hormonal. Então, a gente usa o hormônio e faz uma pausa. Naquela pausa você tem aquele sangramento, porque você não está mais usando o hormônio, mas ele não é a menstruação. Você não ovula, porque a pílula impede a ovulação. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente não dá chance do nosso organismo fazer aquela maturação hormonal, que é o período da adolescência. A gente precisa disso. Né? Pode ser que demore, às vezes, 4, 5 anos. A gente tem ansiedade, a gente não quer esperar todo esse tempo para regular. Só que o nosso corpo precisa disso. Né? Então, vamos pensar o seguinte, guarda essa informação, a gente não permitiu que o nosso organismo tivesse essa maturação hormonal e a gente bloqueou esse eixo hormonal dessa mulher. Começou aí já
tudo errado, né? Já começa lá de trás. Pode passar para o próximo, por favor. Aí, falando um pouquinho ainda da pílula, né? Além dos efeitos que a gente já conhece, de aumento de risco de trombose, né? E aí aumenta muito o risco de AVC, de infarto pelos trombos, de câncer, e aí principalmente o de mama, já que a gente está no Outubro Rosa, é importante a gente falar, né? De depressão, enxaqueca, de doenças cardiovasculares, e fora os efeitos estéticos, que a gente sabe que não são só estéticos, né? Mas de dificuldade de ganho de massa magra, de composição corporal mesmo. Então, a gente tem um aumento de acúmulo de gordura, principalmente naqueles lugares que a gente odeia, né? Que é o tríceps, o culote, o abdômen, piora a celulite. Então, assim, tem uns efeitos muito negativos, mas não demonizando a pílula também, porque ela vai ter o seu momento, a sua indicação, sempre como todo medicamento. O que a gente não pode é banalizar e fazer como foi feito com a gente, né? Que era prescrito como se fosse água, como se fosse um suplemento que não tem problema nenhum de você usar, né? Uma vitamina. Então, por que eu quis falar sobre isso, guardando a informação lá que a gente bloqueou o eixo hormonal? O que acontece com a mulher? Hoje em dia, a gente trabalha, foca na carreira, né? Porque a nossa geração mudou muito isso, do estudo, da mulher ir para fora, trabalhar, e está tudo certo, tem que fazer isso mesmo, né? A gente tem que fazer. Só que aí a gente usa a pílula por 10, 15, 20 anos. Por muito tempo a gente bloqueia esse eixo hormonal. E eu quis trazer esse tema porque é uma das queixas principais que eu atendo hoje no meu consultório, que é a questão da fertilidade feminina, que é uma das causas que eu acabei não colocando aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes essa mulher focou muito na carreira, e aí, portanto, ela falou, depois eu penso nisso, né, de parar a pílula, de se eu vou ter filho ou não. Aí chega lá com 35 anos, mais ou menos, ela resolve que ela quer engravidar, porque, né? E aí ela para a pílula e ela percebe que não está tão fácil assim de engravidar, né? Porque, poxa vida, e agora? Só que a gente esquece, eu quis trazer isso por quê? Porque muitas vezes pode ser que alguém aqui possa ser beneficiada por essa reflexão, porque às vezes a gente não para nunca para pensar sobre isso, né? Sobre esse assunto. Tipo, será que a gente tem um tempo, a gente não é igual ao homem, a gente tem um tempo útil, digamos assim, de vida reprodutiva. Então, vai chegar num momento que vai parar e a gente não vai conseguir mais ter filho. Então, assim, será que o que eu faço da minha vida, né? Assim, a gente parar para pensar antes, não deixar para chegar lá, porque eu vejo muito sofrimento dessas mulheres que não conseguem, porque como você não deu a chance lá no início do seu eixo hormonal ter a maturação e o seu corpo funcionar como deveria, muitas vezes ele não volta a funcionar como ele deveria. Na verdade, nem não volta, né? Ele nem começou a funcionar como deveria. Então, assim, você acaba não conseguindo fazer esse organismo voltar como deveria funcionar. Muitas vezes há muitos estímulos, né? De usar, aí usa mais hormônio ainda, porque vamos forçar então esse corpo a funcionar, vamos forçar esse corpo a ovular, enfim, e tudo isso é um sofrimento para a gente, porque a gente sabe como que é ruim essa oscilação hormonal, né? Uma oscilação de TPM já é terrível num mês normal. Imagina a gente tomar uma bomba de hormônio e aí junta mais a frustração, a expectativa. Então é um ponto que eu gosto muito de trazer para cá, para a gente poder pensar que a pílula pode ter esse efeito negativo também lá no longo prazo. A gente pensa muito só aqui no agora, mas a gente tem que pensar também lá na frente, né? Pode passar, por favor. Aí aqui eu trouxe essa questão da fertilidade feminina, porque justamente ele vai diminuindo, né? Eu pus de cima para baixo a idade, né? A cada 5 anos, mais ou menos, a gente tem uma queda considerável da fertilidade. E aí, assim, como estamos numa igreja cristã, eu vou colocar um pouco da minha crença também, mas é óbvio que não é só isso que interfere, né, na concepção de uma vida, porque a gente muito sabe que às vezes a gente não prevê. Uma mulher que está tentando engravidar, ela tenta, tem a relação sexual, e por que não está acontecendo ali, né? Porque a gente tem também, e isso é uma crença minha, né, da minha fé, de que você tem alguém maior que vai lá e vai, vamos dizer assim, colocar uma alma ali para falar, não, agora você vai receber uma vida. Então, assim, a gente, além de tudo, ainda tem
esse Deus, enfim, cada um chama de uma forma, né, o Cristo, mas que interfere nessa questão da concepção. Então tem muita questão da fé também. Muitas vezes não é para você ter um filho e você eu sempre falo para a pessoa, reza, pede, né, porque Cristo dizia isso, peça e a gente te dá e a porta se abre. E se não for para ser, você pede, então, para que você tenha sabedoria para lidar com aquilo que não é a sua vontade, mas é a vontade dele, né? Mas aquilo que a gente pode mudar, que é isso que eu estou falando aqui, a gente pode pensar de uma outra forma, né? Como um planejamento, então, assim, de cuidar da saúde. E aí eu vou falar dos pilares de como a gente pode mudar essa história, né, de pelo menos fazer a nossa parte, porque nem tudo a gente não controla tudo, mas tem aquilo que a gente pode fazer. Pode passar para o próximo, por favor. Mais para cá? Ah, tá. É que eu não queria ficar na frente aqui Tá bom? Bom, aí a gente então está lá, teve a primeira menstruação, passou por aquele boom hormonal, ou não, né? Ou tomou pílula. Eu fui uma dessas que tomou também, imagino que a maioria deve ter tomado. Aí o problema da pílula é que o que acontece? A hora que a gente para de tomar, a gente fala, então vou parar de tomar. Aí enche o rosto de acne, aí começa a ter TPM de novo, aí a pessoa fala, não, eu não vou parar, eu vou voltar, porque não dá, meu rosto está feia, minha pele. E aí a pessoa tem dificuldade de parar, né? Tem todo esse... Por que acontece? Cada vez que ela parar a pílula, o eixo vai voltar a funcionar. É como se fosse uma puberdade acontecendo ali fora da época, né? Porque você estava bloqueando o eixo, ele está voltando, e em partes você deveria comemorar as espinhas aparecendo, porque está funcionando de novo. Só que a gente não tem a paciência de esperar, né? De esperar passar, porque vai passar. Mas, ainda mais mulher, né? A gente fala, poxa vida, não... E aí a gente chega, então, na fase da menopausa. A menopausa é muito marcada pela pausa da menstruação em si, que é aquilo palpável que a gente tem, né? Que é quando a gente para de menstruar, mas ela não é só isso e ela não começa a partir dali, né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Ela começa já muito antes dando sinais. Então, o que acontece? Muitas vezes, a mulher começa já alguns anos antes a sentir, principalmente, alteração no sono. Ela fala, gente, eu sempre dormi muito bem e parece que agora eu estou tendo insônia, parece que agora o meu sono está leve, meu sono está diferente. O sono é um dos primeiros que começam a mudar, né? Além do sono, vem o metabolismo, né? Porque aí os hormônios da tireoide também já começam a ficar mais devagar, uma produção um pouco mais lenta. E aí a mulher fala, meu Deus do céu, eu não consigo perder peso, eu fico sem comer, eu pratico atividade física, e eu estou gorda, e minha massa muscular não segura, ou eu não consigo ganhar massa muscular. Então, tem muito essa questão de metabolismo mesmo. Por quê? Porque não é só, a gente pensa no que está acontecendo ali. Todos os hormônios estão despencando, né? A gente tem uma pausa de todos os hormônios e cada um em uma etapa da vida, né? Não para tudo de uma vez. Eu falo que é uma ladeira abaixo, né? Eles vão até que, de repente, não tem mais nada. Mas esses sinais, eles já vão acontecendo muito antes. E aí a gente, muitas vezes, espera chegar só quando parou a menstruação para fazer alguma coisa, né? Para, de fato, atuar ou correr atrás, porque aí começaram realmente os sintomas, muitas vezes, que incomodam mais, e os mais conhecidos, que são do calor, das ondas de calor, né, o ressecamento, porque a gente tem uma queda do estradiol. Então, o que acontece? A nossa pele fica mais seca, as mucosas ficam mais secas, a gente tem aquela atrofia, né, do canal vaginal. Isso tudo incomoda muito, traz muito incômodo, e a gente começa a buscar por conta disso, né, por conta dos sintomas clássicos. Mas a gente poderia, muito antes, já começar a intervir nisso, começando lá nessas alterações, porque tudo a gente tem o hábito de associar a idade, né? Ah, mas é a idade, então a gente aceita que aquilo é normal porque é a idade, né? Chegou a idade, eu não tenho o que fazer. Mas não é bem assim, a gente consegue minimizar muito, não é que a gente vai impedir tudo e prevenir tudo que acontece, mas a gente consegue minimizar muito desses efeitos para que a gente tenha mais qualidade de vida de fato, né? Que é o que importa, na verdade, que a gente tenha qualidade de vida. E aí, não são só más notícias que eu trago, né? A gente vai falar, então, do que a gente pode fazer para minimizar tudo isso, para
para que a gente consiga ter mais qualidade e passar por essas etapas de uma forma um pouco mais leve. Pode passar, por favor. Aí eu gosto sempre dessa imagem, porque eu acho que, para mim, ela representa muito o que ela traduz o que é a longevidade saudável, né? Então, assim, que é independente da idade que você chegue, se você viva 60, 80, 100 anos, como essa senhora, que a gente tenha autonomia física e autonomia mental, né? Que acho que é o que a gente busca aqui. Não é para mim, assim, ela traduz muito. Essa senhora, ela é uma professora de yoga indiana, ela faleceu ano passado, aos 101 anos. E ela dava aula de yoga ainda. Então, assim, ela é incrível, assim, você vê uma foto dessa e fala, gente, como que pode, né? Uma pessoa chegar nessa idade e com plena capacidade mesmo, que é o que a gente busca, né? Justamente ter essa autonomia física e mental, que é o que importa. Pode passar, por favor. Aí aqui eu gosto muito dessa imagem para mostrar a diferença da nossa idade cronológica e biológica. Todo mundo conhece, né? Aquela pessoa que tem 20 e poucos anos, você fala, gente, mas parece que a pessoa tem 50. Ou o contrário, né? Aquela pessoa que já tem 60 anos, você fala, mas como? Qual que é o segredo, né? Aquela pessoa que você fala, gente, parece que tem 30. E é justamente isso, né? Aqui o Cadillac mostra pelo cuidado, né? Uma pessoa, obviamente, não cuidou nada do carro e outra pessoa cuidou muito mais. Os mesmos carros, com a mesma idade, têm aparência totalmente diferente, aparência, funcionalidade. E aí, pode passar no próximo, por favor. E aqui é a mesma coisa. Essa mulher é real, assim, ela é viva ainda, inclusive. Ela é americana. Ela tem 85 anos, ou 86. Vamos, volta. É isso. E ela é, assim, super... Só que ela também já é um extremo, né? Assim, não é que a gente não precisa chegar aos 85 anos linda, maravilhosa desse jeito, mas a gente almeja, a gente usa de inspiração. Mas, assim, para dizer a mesma coisa, né, dessas diferenças de idade, porque geralmente uma senhora de 85 anos, a gente tem como estereótipo a segunda senhora, né? Que já é mais deteriorada, digamos assim, né? Mais envelhecida, com mais dificuldade, que não tem tanta autonomia, muitas vezes cognitiva, inclusive, né? E aí, por que isso acontece, né? Você fala, é sorte, é genética, com certeza, só pode ser, porque a gente gosta de botar a culpa naquilo que a gente não pode modificar, né? Então, assim, como a genética a gente não muda muito porque a gente nasceu daquele jeito, então a gente põe a culpa na genética, que assim a gente fala, tá vendo? Não é a pizza que eu como todo sábado e o lanche é a batata frita, é culpa da genética, né? Não é o meu sedentarismo, não é nada disso, é culpa da genética. Mas não, a gente vai ver que a gente pode sim mudar essa genética. Pode passar para o próximo. Aí aqui eu coloquei algumas causas básicas do envelhecimento, então para a gente poder entender onde que a gente vai atuar, porque se a gente não sabe quais são as causas, a gente não sabe o que fazer, né? E aí, assim, as básicas, porque a gente ainda acaba tendo muito mais, né? Mas o excesso de peso, a obesidade. Por que a obesidade hoje a gente até é considerada como doença? Porque o tecido gorduroso, ele é inflamatório, ele produz citocinas inflamatórias e isso faz com que o nosso corpo adoeça muito mais em relação às doenças crônicas. Então, aumenta muito a propensão da gente ter uma pressão alta, de a gente ter diabetes, de a gente ter uma doença autoimune, de a gente ter as degenerações mesmo que a gente vê das pessoas que não se cuidam, mas que deixam a vida levar e você vê que aceitam aquela história das doenças ditas próprias da velhice, né? É por causa da idade e ponto, né? Enfim, a obesidade é um dos pontos muito principais em relação a isso. O estresse não compensado, por que não compensado? O estresse todo mundo tem, né? A gente vive de estresse, é normal, ele tem que fazer parte da nossa vida, senão a gente não se move, né? A gente não sai do lugar. Mas, assim, não pode ser aquele estresse que descompense e você acaba tendo sintomas, né? Então, entra a pessoa que começa a ter ansiedade, que começa a ter sintomas mentais mesmo, que começa, às vezes, muitas vezes, passando para o físico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito e acredito que os encontros que vocês promovem aqui devem fazer parte desse pilar, né? Desse cuidado.
As quedas hormonais, que elas vão acontecer para todo mundo. Para umas pessoas um pouco mais rápido, para outras um pouco menos. O estilo de vida vai interferir muito nisso, né? Principalmente os pilares que eu vou falar logo em seguida, que a gente vai trabalhar. Não é que para parar isso, porque a gente não para, né? O envelhecimento ele vai acontecendo. Mas a gente consegue fazer com que isso aconteça de uma forma um pouco mais devagarzinha, né? Para que a gente sinta menos os efeitos. A dieta incorreta, né? A dieta, não tem nem o que falar, a dieta que a gente tem hoje, da dieta que a gente tinha há 50 anos atrás, principalmente de dieta industrializada mesmo. O estilo de vida não saudável, que já inclui tudo isso, o sedentarismo e a inflamação crônica. Essa inflamação crônica, que às vezes acaba sendo um pouco mais incógnita para todo mundo, que eu quero falar um pouquinho mais, pode passar para o próximo, por favor. Geralmente, eu gosto dessa imagem do iceberg, né, que a gente vê lá em cima, que a gente vê a pontinha do iceberg, as doenças próprias da velhice. Então, falar, tudo é a idade. A pessoa tem dor no joelho, é a idade. Tem dor na coluna, é a idade. Tem pressão alta, diabetes ou qualquer outra doença degenerativa, é da idade. Só que, por trás desse fator idade, tem todo um estilo de vida, o sedentarismo, o estresse, o desequilíbrio hormonal, a dieta incorreta, tudo isso que a gente conversou que vai trazer essas doenças ditas próprias da velhice, porque pelo menos 80% dessas doenças a gente consegue prevenir com o nosso estilo de vida. Então, não é assim um destino, né? Você falar, só porque eu fiquei... Por que então a pessoa que chega aos 80 anos, ou aquela senhora da imagem lá do início, a indiana, por que ela fica daquele jeito e as outras pessoas, e eu não, e outras pessoas não, enfim, não é só a genética, né? Tem que ser mais do que isso. Pode passar para o próximo, por favor? Aí aqui, né, eu descrevi um pouquinho mais as causas da inflamação, porque aí, quando eu falo de estilo de vida, entra, né, aquilo que a gente come, aquilo que a gente faz em relação à atividade física, estresse, mas entra também a questão mental, interfere muito na inflamação, e eu vejo muito isso no consultório hoje, mais talvez do que da parte alimentar, porque as pessoas que me procuram hoje já são pessoas que se cuidam naturalmente por talvez uma questão de proximidade, enfim, me fugiu a palavra agora. Quando você se de identificação, né? Então, assim, a pessoa acaba se identificando, ela já se cuida, igual a Grazi falou, eu já tenho uma alimentação boa, eu já pratico uma atividade física, não é uma pessoa que está totalmente bagunçada, né? Eu vejo que a gente tem alguns marcadores que a gente consegue identificar essa inflamação por exame, e eu percebo muito que essa inflamação ela tem acontecido por conta de padrões mentais mesmo, assim, de estresse mental, de cobranças, de crenças, enfim, da parte mental. E muitas vezes quem vai resolver isso vai ser o terapeuta, não sou eu. Eu sempre indico isso, falo, olha, eu posso te ajudar até aqui, a partir daqui quem vai te ajudar é uma terapia ou alguma forma que você encontre, né, de lidar com isso. Mas isso é o que eu tenho visto de principal hoje em relação a essa questão da inflamação. Pode passar para o próximo, por favor? Aí aqui vou falar dos pilares, então, propriamente ditos, né, que a gente vai trabalhar. A alimentação é o que eu falo mais, não só porque é o que eu trabalho, né, por ser nutróloga, mas porque eu acho que é o que mais a gente precisa realmente abordar, porque é o que as pessoas têm mais dificuldade, né? Não só porque tem dificuldade de comer o que é certo, porque, de fato, a gente até sabe o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer, mas não só por isso, mas porque muitas das pessoas, principalmente as mais novas, perderam a referência do que é uma alimentação saudável, né? Então, assim, se a gente pegar a nossa geração, eu vou estender um pouquinho, assim, de 30 anos para cima, a gente ainda conviveu com o que era a comida, assim, familiar no dia a dia. Então, assim, você comia o pão no café da manhã, tudo bem, mas era a comida que você consumia no seu dia a dia. Hoje em dia, as pessoas nasceram num mundo em que o fast food, e o iFood e todas as comidas industrializadas, elas já são presentes no dia a dia, então, para elas não têm aquela referência que a gente teve, né, do que é a comida. Porque, por mais que a gente esteja inserido aqui e tenha essa dificuldade, né, porque realmente é difícil a gente seguir muitas vezes
Mas a gente sabe qual é a referência, a gente sabe como é que a gente volta e o que fazer. Porque muitas vezes, eu falo isso porque eu, às vezes, hoje eu não me espanto mais tanto, mas eu já me espantei muito, de pessoas acharem que comer um miojo, por exemplo, no almoço era normal. Tipo, qual o problema de eu comer todos os dias miojo no almoço e tomar um café da manhã, por exemplo, um todinho? Tipo, na cabeça da pessoa aquilo era normal. O refrigerante, por que o refrigerante faz mal? E aí, no começo, eu me espantava, que eu falava, gente, mas será que as pessoas estão assim mesmo? E elas estão assim mesmo. Você precisar ensinar para ela o que é comida, o que é o miojo, ensinar a ler um rótulo, a entender o que é um produto alimentício, o que é a comida. É desse nível, assim, né, de perda de referência. Então, a gente tem muito... Para quem já tem esses hábitos saudáveis, consegue passar para os filhos, né? Mas, assim, são poucas pessoas que conseguem, principalmente porque, hoje em dia, as mães trabalham fora. E aí entra a questão da facilidade, porque você está fora e aí você acaba não tendo tempo. Juntaram outros fatores que acabaram piorando um pouquinho essa questão da alimentação, né? Aí pode passar para o próximo, por favor. O que seria, então, a alimentação que a gente deveria ter como base, né? Eu sempre falo da comida de verdade. A comida de verdade nada mais é aquilo que não tem rótulo, que não tem uma lista de ingredientes. Ela é o próprio ingrediente, né? Então, assim, a gente não precisa de muito para entender o que seria essa comida de verdade. Pode ser todos os vegetais, o arroz, o feijão, a carne, os ovos, que aí eu não estou entrando em grupos específicos, né, de veganismo, vegetarianismo, enfim, estou falando num geral do que a gente deveria fazer como um estilo de vida saudável. Por que a comida interfere tanto na nossa saúde? A gente, por mais que a gente evoluiu mais de 50 mil anos, sei lá quantos mil anos, desde o primeiro homem lá atrás, a nossa genética básica continua sendo a mesma. O meu corpo reconhece apenas o que é comida como comida. Então, aquilo que foi criado pela indústria, meu corpo não reconhece como comida, ele reconhece como um corpo estranho, né? Assim, todos os aditivos, os conservantes, tudo aquilo que a gente vê junto ali, você pega um pacotinho, sei lá, uma batata chips, por exemplo, é batata, tá, mas o que foi colocado ali naquela batata para que ela ficasse dentro de um pacotinho gostosa por muito tempo, né? Então, todos esses aditivos o meu corpo não reconhece como um alimento e ele reconhece como um corpo estranho. Tudo isso vai causando essa inflamação, que a gente chama de inflamação crônica subclínica, que muitas vezes a gente não é uma inflamação como a gente tem uma porrada e aí você está inflamado ali, que está com dor, não é tão visível, ela é bem silenciosa porque ela é baixinha e ela vai surgir, imagina que você vai mantendo essa inflamação por 10, 15, 20 anos, e aí vão surgindo os efeitos dela lá na frente, como as doenças que a gente conhece, né, todas as doenças crônicas que a gente chama das doenças da velhice. Então, a comida de verdade vai ser o nosso principal ponto. E aí, pensando na saúde feminina, a gente tem que priorizar muito essa dieta que a gente chama anti-inflamatória, né? Então, baseada mesmo em vegetais, porque a gente não come vegetais. Às vezes eu pergunto para uma pessoa, ela fala que come salada, e aí ela fala assim para mim, não, eu pergunto o que é a salada, e eu preciso perguntar, a Grazi sabe que eu pergunto exatamente o que a pessoa come. Por quê? Porque muitas vezes a salada para a pessoa é uma maionese de batata. E assim, a gente fala assim, mas é verdade, porque é batata e está na seção das saladas quando eu vou pegar a comida, né? Então é muito essa questão da referência. E os vegetais, eles não fazem muita parte. A gente bota ali para dar uma coloridinha no prato para disfarçar, para dizer que comeu, mas ele, na verdade, deveria ser pelo menos metade daquilo que a gente come, né? Então, pensando em amenizar, por exemplo, sintomas de TPM, em melhorar a pele, em minimizar os efeitos da menopausa, a gente tem que se atentar à alimentação e aí pensar muito nessa questão dos vegetais, de aumentar. Não é questão de não vou comer pão nunca mais, nem açúcar, não, mas tem que pensar em incluir, em vez de ficar pensando só em tirar, excluir, não, vamos pensar em incluir um pouco, porque senão às vezes a cabeça fica tanto nessa de excluir, e aí você fica com mais dificuldade ainda de seguir a dieta, né? Porque você, nossa, tirou um monte de coisa. Não, pensa que você está incluindo muita coisa na sua dieta, e automaticamente você acaba deixando de comer o restante por consequência.
Mas pensando nisso, então a gente precisa melhorar muito essa qualidade da alimentação. Aí a perda da referência, né, que acaba, que eu já comentei, e as facilidades do dia a dia, né? Hoje em dia é tudo tão fácil, você não precisa sair de casa para comer, qualquer coisa que você quiser, você entra no celular, pede um iFood e pronto. Então, assim, ficou mais difícil ainda dizer não, e ficou mais difícil ainda da gente conseguir seguir aquilo que a gente se propõe, né? Pode passar para o próximo, por favor. Eu coloquei esse print porque eu recebi ele faz bastante tempo, já uns 2 anos, eu acho. E eu fiquei inconformada com essa mensagem, que eu falei, gente, não é possível, que é desse nível. Ali eu coloquei maior, né? É desse jeito, assim, sabe? Além de ter a facilidade, ele ainda te manda mensagens para dizer assim, não, fica dormindo mais um pouquinho, eu te mando um café da manhã depois, né, da padaria, do iFood que você tem, e pronto, né? A facilidade nível hard. Para a gente pegar, então, um adolescente, uma pessoa, aí pronto, esqueceu, né? Não vai comer fruta, ovo, de jeito nenhum. Pode passar para o próximo, por favor. Aí aqui eu coloquei esse como para ilustrar só uma consequência que a gente tem, porque a gente, agora que a gente está nessa questão pós-pandemia, ou ainda acontecendo, né, em curso, a gente acaba não falando de outras doenças, de outras causas de morte. A gente foca tanto naquilo, né, as pessoas acabam focando tanto só na doença da pandemia, que a gente acaba esquecendo, por exemplo, que diabetes é uma das doenças que mais mata, as doenças cardiovasculares matam muito mais. E não se fala sobre isso, né? Como é que a gente previne isso? De que maneira que a gente vai evitar esse tipo de morte? Não, a gente simplesmente ignora e é como se nada disso existisse, mas são ainda as principais causas de morte, tanto as doenças coronarianas, né, do coração, como o diabetes e suas consequências. E aí entra a alimentação como um ponto crucial aqui para a gente prevenir. Pode passar no próximo, por favor. Aqui é só um estudo que eu mantive, né, da minha outra palestra, para dizer que o diabetes tipo 2 ele pode iniciar 20 anos antes do diagnóstico, ou seja, a pessoa... O que acontece? Eu queria que vocês entendessem um pouco disso. A gente como é que acontece o diabetes? Né? Como é que ele surge do nada? De repente virou uma chavinha, pronto, surgiu. Não. O diabetes ele acontece da seguinte maneira: a gente hoje come muito carboidrato e pouco vegetais, como a gente estava falando nisso, né, anteriormente. E toda vez que a gente come um carboidrato, a gente estimula um hormônio que chama insulina. Por quê? Porque ele vai baixar o açúcar do nosso sangue. Imagine que a gente faça isso muitas vezes ao dia, várias vezes, sempre muito. O nosso pâncreas chega uma hora que não consegue mais produzir tanta insulina e ele começa a diminuir essa produção e aí a pessoa fica diabética. Só que até chegar nisso, a gente consegue já identificar antes para alertar essa pessoa. Eu vejo muito nos exames, assim, uma insulina super... Porque o que acontece? Você vai no médico, aí geralmente só tem a glicemia do jejum. Aí você fala, tá normal, tá 70, 80, tá ali dentro do padrão. E você fica tranquilo. Só que quando você pede os outros exames complementares para entender como essa insulina está, essa glicemia está normal, mas às custas de uma insulina muito alta, o seu pâncreas está trabalhando de uma forma muito intensa para poder manter a sua glicemia daquela forma. Daqui a pouco ele não aguenta mais, né? Então, por isso que demora muito tempo até que a gente realmente tenha instalado a doença ali. A gente pode prevenir detectando tanto nos exames, mas se você não quiser fazer os exames, não tem problema, é só você avaliar como é que é a sua alimentação no dia a dia e você já consegue identificar que provavelmente alguma coisa não deve ir muito bem ali, né? Pode passar no próximo, por favor. Aí o próximo pilar que a gente vai comentar é o da atividade física, que quando eu falo de pilar, eu acabei até não comentando no começo. Eu falo como se fossem esses pés das cadeiras aí. Não tem um que é mais importante. Qualquer um deles que falhou vai fazer a cadeira perder a sua função. Então, qualquer um deles vai ter uma interferência tão ruim quanto. Então, a atividade física é primordial quando a gente fala em relação a manter a autonomia, tanto física quanto mental. Pode passar para o próximo, por favor.
Aí aqui, assim, a atividade física... Por que a gente precisa da atividade física para manter nossa autonomia? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Se a gente não faz nada, fazendo já é difícil, a gente já percebe diferença, né? Que a gente está ficando mais flácido, que está realmente perdendo mais massa muscular. Isso por conta da questão hormonal, que a gente tem, as quedas hormonais, mas também pela falta do uso. Porque se você não usa aquela musculatura, ela vai atrofiando. Né? Então, assim, se você não pratica atividade física, você vai chegar lá nos 70, 80 anos, muitas pessoas têm dificuldade de fazer as atividades do dia a dia. Então, de andar de um cômodo para outro dentro de casa, de usar um vaso sanitário, de fazer aquele movimento do agachar e entrar num carro. A gente vê quantos idosos têm dificuldade de fazer esses movimentos justamente por isso, pela falta de músculo mesmo, de uso. Né? O nosso corpo, se a gente não usar, ele vai enferrujando. Eu falo que é como se fosse isso mesmo. E a gente, para evitar que a gente perca essa autonomia, a gente precisa, então, botar esses músculos para trabalhar, né? Porque senão... Senão não vai dar certo. E aí, eu coloquei esse... Aqui era um estudo que tinha, né, falando do quanto a atividade física interfere na parte mental também, né, quando a gente pensa em prevenção de demências. Muitas vezes a pessoa pensa só na leitura, em atividades intelectuais, mas tudo aquilo que a gente trabalha de motor vai atuar no nosso cérebro. E por isso que o esporte, qualquer tipo de atividade física, né, vai ajudar muito a nossa prevenção em relação à parte cognitiva de demências, de degeneração, porque você está usando o seu corpo, então você vai trabalhar equilíbrio, você vai trabalhar força, e tudo isso você vai estar atuando ali no cérebro, e você faz com que o seu cérebro se mantenha ativo das diversas formas, né? Não só lendo, não só intelectualmente. Então, é muito importante a gente incluir esse pilar aqui. Eu esqueci o nome dela, que começou aqui, a Celeste. Ela já começou fazendo vocês trabalharem um pilar aqui. Pode passar para o próximo, por favor. Aí o nosso terceiro pilar é a saúde mental, né? Eu sempre comento assim, todo mundo conhece alguém, aquela pessoa assim que fala, o fulano se alimentava super bem, praticava atividade física, era praticamente um atleta e infartou. Aí a pessoa fala, tá vendo? Não serve, isso daí eu não vou fazer, porque não adianta nada, não tem. A gente sempre ouve alguém que fala isso, né? E aí a gente não leva em consideração esse pilar aqui, porque muitas vezes essa pessoa era uma pessoa super irritada, super nervosa. Sabe aquela pessoa que xinga no trânsito, que buzina, que tudo irrita, que tudo é ruim, que a vida... Isso é péssimo também, e é um fator, muitas vezes, até mais agravante em relação às doenças cardiovasculares do que a alimentação e a atividade física em si. Né? Então, assim, a gente tem que levar muito em consideração a parte da saúde mental. Hoje, então, cada vez mais, né? Depois que aconteceu a pandemia e tudo mais, a gente acho que teve um agravamento muito, muito forte disso. Né? Pode passar para o próximo, por favor. Aí a gente tem essa notícia do Brasil. Alguma coisa a gente ganha, tá vendo? Mas assim, o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. E tem como depressão também, se não me engano, está entre os 5 primeiros, né? Porque a ansiedade nunca vem só. Ela sempre traz outros sintomas junto, e a depressão muitas vezes vem ali como um combo, né? Mas a gente tem muito essa questão da ansiedade pela questão cultural, não vou entrar nesse mérito, né, nessa discussão, mas a gente precisa muito cuidar desse pilar, porque senão não adianta nada a gente só se alimentar e praticar atividade física e não cuidar da nossa mente. Pode passar para o próximo. Aí aqui são alguns pontos que a gente pode trabalhar para ajudar na questão da saúde mental, né? A terapia, a atividade física, porque a atividade física melhora muito a ansiedade, melhora muito sintomas de depressão, melhora inclusive o sono. Então a gente precisa manter a atividade física no nosso dia a dia. E lembrando que 2 vezes na semana ainda você é sedentário, porque não deu metade da semana. Então, assim, não adianta fazer só as 2 vezes na semana. Se a gente for pensar, era para a gente se movimentar todos os dias, né? A gente não tinha que ficar 14 horas sentada numa cadeira todo dia trabalhando. Obviamente que
muitas pessoas não conseguem, mas pelo menos 15, 20 minutos a gente tem que tirar para movimentar o corpo, para minimizar esses efeitos modernos, né, que a gente tem. A vida espiritual, porque eu acredito muito que seja assim, uma das coisas que silencia um pouco, né? A gente fala da meditação, mas não precisa ser a meditação que você fica só ali parada sem ouvir nada. Uma oração é um momento de meditação, uma leitura que você faz, de repente, em silêncio, que você está presente ali, parada. Isso tudo acaba sendo, né, uma forma de meditar e de silenciar e de dar uma acalmada, né? Tirar as notificações do celular é uma dica muito valiosa, porque o que acontece? A gente põe todas as notificações, o negocinho acendeu ali, você já olha, toda hora, né? E fica ali o dia inteiro. E aquilo traz uma ansiedade que às vezes a gente não percebe. Então, assim, a gente tem muitos fatores hoje que atrapalham no nosso dia a dia, né? Que tira a gente do foco. Pode passar para o próximo, por favor? Aí aqui eu trouxe só esse estudo da meditação, né? Tem esse estudo que mostra que ele ajuda, a meditação em alguns pacientes ajudaram, inclusive, a minimizar dores, né? Então, assim, não precisa ser, de novo, a meditação na questão do momento presente, de você estar presente ali naquilo que você está fazendo. Então, pode ser uma oração, pode ser uma leitura, pode ser uma meditação ativa, numa atividade física que você realmente está concentrado, prestando atenção naquilo que você está fazendo, mas é tudo aquilo que te traga para o momento presente e que não te distraia, né? Que tire as distrações do seu dia a dia. Tudo isso, para a qualidade de vida, é muito importante. Pode passar para o próximo. Aí aqui eu quis trazer só um adendo para a gente poder melhorar isso, né, nas coisas que a gente gosta de fazer e na correria do dia a dia a gente acaba se esquecendo. E aí cada um tem a sua atividade de prazer, né? E que são os alimentos da alma que vão te trazer força e alegria para caminhar até o fim, né? Que vai realmente te dar força para você continuar. Porque senão, se a gente só ficar ali no estresse, a gente uma hora não aguenta, né? A corda estoura. Pode passar para o próximo, por favor. Aí o sono é o último pilar. E é um pilar muito importante que atrapalha muita gente. Eu sei porque as pessoas me queixam isso sempre em consulta, né? E aí, pensando na menopausa, a gente já começa a ver os efeitos desde cedo. A gente consegue melhorar a qualidade do sono com algumas alternativas. Pode passar para o próximo, por favor. Aí aqui eu fiz só um resumo, né? Mas assim, por que o sono é importante? A gente tem o ciclo circadiano, que a gente já não tem mais tanto hoje em dia, né? Porque o que acontece? O ciclo circadiano deveria ser regido pelo sol. Só que a gente chega, a hora que o sol se põe, a gente começa a fazer um monte de coisa, né? Então a gente liga as luzes e vai fazer 1 milhão de coisas que tem que fazer em casa, ou de trabalho que ainda faltou, ou aí depois, a hora que a gente para, a gente resolve assistir série no Netflix que não tem fim, né? Então, assim, o ciclo circadiano está todo bagunçado já para começar daí, né? A gente vai dormir super tarde, aí acorda super cansado, bagunçou toda essa parte hormonal que faz a melatonina e o cortisol que vão fazer, né, o ciclo circadiano funcionar corretamente. E aí isso acelera ainda mais o nosso envelhecimento. E aí piora muito a questão de cansaço, de parte cognitiva, né? Porque se você não tem uma boa noite de sono por muito tempo, a privação de sono ela traz muito prejuízo na memória. A gente começa, você percebe que eu estou esquecendo algumas coisas, né? Mas é porque meu filho tem 5 meses, então eu estou sem dormir há algum tempo. Mas, enfim, como é que a gente melhora o sono? A higiene do sono é uma coisa que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que é quando a gente já vai começando a silenciar, diminuir as luzes, para de ficar olhando o celular, quer ler, faz uma leitura num livro mesmo, né? Ou naqueles aplicativos, naqueles eletrônicos que tem o bloqueio da luz azul, né? Que é o que piora muito a questão do sono. Mas aí você pode usar os chás, hoje a gente tem os óleos essenciais, tem bastante alternativa que ajuda nesse sentido, né? O óleo essencial é uma coisa que ajuda realmente bastante, assim. E você associar o óleo essencial com o uso dos chás já é uma coisa que ajuda. Algumas pessoas vão precisar de uma ajuda um pouquinho mais reforçada, mas isso já vai ajudar a gente a dar uma acalmada. Pode passar para o próximo, por favor?
Aqui eu encerrei os pilares, para não me estender muito também, né? Mas eu quis trazer esse para a gente só ter como uma reflexão. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse estudo dessa enfermeira australiana, que é a Bronnie Ware. Ela fez um estudo, porque ela trabalhava com pacientes terminais, e ela anotou os principais arrependimentos que a pessoa tinha no leito de morte, assim, prestes a morrer. E todos eles, nenhum deles, na verdade, tinha a ver com material, enfim, com aquilo que a gente se apega a vida toda, né? O principal deles era justamente: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira a mim mesma e não a vida que os outros esperavam de mim. Esse era o principal arrependimento das pessoas. E aí, pensando em saúde mental, em longevidade, em saúde, em qualidade de vida, eu acho que é importante a gente hoje, é urgente, né? Porque a gente não sabe até quando a gente está aqui, mas a gente cuidar desses pontos, ter uma reflexão de como é que a gente tem vivido a nossa vida, né? De como é que a gente tem cuidado disso que é tão importante, que na verdade é o que importa no fim das contas, né? Muitas vezes a gente deixa de lado e esquece um pouco do que realmente importa. Aí eu quis trazer como uma curiosidade, um adendo para vocês. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui um pensamento, né, em relação à questão da genética, que, na verdade, a forma como a gente vive é menos uma questão de chances e mais uma questão de escolhas, porque, no fim das contas, o estilo de vida conta muito mais do que a genética. Obviamente, a gente vai ter aquelas doenças que estão relacionadas à genética que a gente não pode mudar, mas elas são cerca de 15%. A maioria delas a gente consegue atuar para que a gente tenha uma vida diferente, né? Pode passar para o próximo, por favor? E é isso. Encerro com essa frase que eu gosto muito dela, sempre mantenho ela aí. E espero ter contribuído de alguma forma para essa manhã de vocês.